graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero mandar um abraço especial para todas as mães nessa noite. Espero que vocês tenham tido um excelente dia com a família, né? Ainda que reservados nos lares. Queria que você abrisse a sua Bíblia, Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Se você puder ler comigo. Diz assim a palavra do Senhor, Jó 42, versículo 1 ao 5. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos cantar uma canção baseada neste texto, do pastor Ademar de Campos, Bem Supremo. Abra o seu coração para o Senhor. Cante comigo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vida mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Me alegro em tua vida, em minha vida. Sondas e conheces. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida, minha vida. Cante mais uma vez. Que bom é tua vida, minha vida. Me alegro em tua vida, Senhor. Me alegro em tua vida, em minha vida. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Diga assim ao Senhor grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte.
alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o... Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, eterno, sobre toda a terra e céu. Diga, queremos o teu nome agradecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Senhor, queremos te louvar por podermos prestar o culto ao Senhor, culto que lhe é devido, Pai. Que o Senhor possa abrir nossos corações, as nossas mentes, para recebermos a tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus, a quem servimos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, uma vez mais estamos aqui para servir ao Senhor nosso Deus e servir ao povo de Deus também usando esse instrumento. Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos, as famílias da IPG2, nesse tempo de edificação, e espero e oro e tenho orado por isso, para que Deus abençoe a sua vida grandemente. Também dar as boas-vindas aos irmãos e irmãs de outros lugares do nosso país, que têm participado conosco, que têm acessado o canal do YouTube da igreja, a IPG2, e que certamente tem sido uma bênção para a sua vida. Então, nós queremos aqui fazer essa acolhida e desejando que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A semana passada nós iniciamos uma série de exposição bíblicas usando o conceito reorganize. E domingo passado nós iniciamos a primeira mensagem falando reorganize a sua vida sob a perspectiva do chamado. Nós falamos que o chamado que envolve a ordem de Deus, a missão que Deus nos dá, a promessa que Deus nos dá, e também a reação ou a resposta que precisamos dar por meio da fé e da obediência. Nessa noite nós vamos continuar fazendo exposição dessa série temática, e o nosso tema nessa noite é reorganize a sua vida sob a perspectiva da promessa. Nós queremos mostrar a importância da promessa na reorganização da vida, no corredor da história, das coisas que acontecem, como é importante, então, atentar para a promessa de Deus. Eu diria o seguinte, que a promessa é algo importante, vital, na verdade, para alimentar a esperança. E eu penso que é fundamental entender isso nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando e tendo que reorganizar a nossa vida. Então, a promessa é vital para isso. E é importante fazer a distinção, porque se você escuta um político no período de campanha, em que ele faz promessas, em que ele elabora um projeto, você vai perceber, e a gente tem acontecido isso na história, que às vezes as promessas que são feitas, elas se parecem mais com sofismas, isto é, mentira com cara de verdade, depois isso não se concretiza. Às vezes acontece que o político
faz promessas e ele tem a boa intenção, tem o intento de realmente fazer aquilo, mas ele precisa de elementos externos, da junção de vários fatores para que ele consiga realizar aquilo que prometeu. Deus, entretanto, não está refém da circunstância, Deus não está refém da história. Deus disse o que vai fazer e o que ele diz que vai fazer, ele então fará. Então, esse texto que eu quero repartir com vocês, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 1 até o verso 14, mas para a nossa introdução eu vou ler apenas o versículo 1, 2 e 3, e depois, à medida que nós avançarmos na exposição, nós vamos então expondo o capítulo até o versículo de número 14. Então, escute a leitura com a sua Bíblia aberta, talvez no seu smartphone, o texto que será lido, Jeremias 29, 1 até o versículo de número 3. Diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Zafã, de Gemarias e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, e preste atenção nessa expressão, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Importante dizer, nessa introdução, em que nós vamos falar desse tema, reorganize a sua vida sob a perspectiva da promessa, dizer que o capítulo 21 ao capítulo 29 deste livro, ele trabalha um tema que é essencial na teologia do Antigo Testamento. Qual seja, mostrar o profeta verdadeiro, o profeta de Deus, e mostrar o falso profeta. Mostrar qual é a mensagem do profeta de Deus, que Deus envia, e mostrar a fragilidade ou a mentira daquilo que o falso profeta anuncia. E nesse sentido, nós vamos perceber, portanto, nesses capítulos, capítulo 21 até o capítulo 29, que o falso profeta, preste atenção nisso, o falso profeta anuncia aquilo que o povo quer ouvir. O falso profeta, ele conhece o desejo do povo, e conhecendo o desejo do povo, ele anuncia, ele fala ao povo aquilo que o povo quer ouvir. E isso é trágico. O verdadeiro profeta, entretanto, porque a mensagem não é dele, ele fala aquilo que o povo, ele anuncia aquilo que o povo precisa ouvir. O Senhor Deus conhece a necessidade do seu povo, e ao conhecer a necessidade do seu povo, e tendo o Senhor Deus a mensagem, ele envia os seus profetas para anunciar ao seu povo a sua palavra. Jeremias vai dizer, e Deus vai falar por meio de Jeremias, que Deus tem feito isso com o povo dele, esse povo que foi levado cativo, por cerca de 23 anos. Deus acordou profetas pelas madrugadas para que eles anunciassem como verdadeiros arautos de Deus a mensagem que o povo precisava ouvir. A verdade que Deus anunciou pelos profetas, que precisa ser conhecida, além de informar, ela produz dois efeitos, dentre outros, dois efeitos. O primeiro, a verdade que Deus anuncia pelos seus profetas, ela habilita o povo de Deus a identificar a mentira. Irmãos, não é possível identificar a mentira se nós não conhecermos a verdade. E é por isso que esse texto, então, ele vem num modo ou numa situação muito oportuna em que havia, no meio do povo de Deus, falsos profetas anunciando mentiras. Então o povo de Deus precisava ouvir a mensagem dos céus, a mensagem que procede dos lábios de Deus, que é dita pelos profetas, no caso aqui, Jeremias, para que o povo tenha condição
de identificar a mentira. O segundo efeito que a verdade produz é a verdade ensina o povo a lidar com a adversidade. Conhecer a verdade é vital para você lidar, para você conviver na história com a situação adversa. O desconhecimento da verdade leva a pessoa ao colapso, leva a pessoa à destruição, leva a pessoa ao desânimo. Mas o conhecimento da verdade de Deus habilita-nos tanto a identificar a mentira quanto a lidar com as adversidades. Pensando nisso, então, nós vamos olhar para esse texto. À luz desse texto, nós vamos trabalhar esse tema. Reorganize a sua vida sob a perspectiva da promessa. Nós vamos ver que a promessa de Deus está nesse texto. Na verdade, Deus vai ratificar nesse texto em que ele está usando o servo dele para desmascarar os falsos profetas e vai ratificar a promessa dele. E essa promessa do Senhor, nosso Deus, ela vai ser costurada, ela vai costurar 3 verdades que são importantes, que é um projeto, um alerta e um propósito. Nós vamos ver isso nesse texto que nós lemos. Então, nós vamos, então, a um projeto. Versículo 4 ao versículo de número 7. Peço a sua preciosa atenção para que você ouça e leia comigo a Escritura quando o texto diz assim. Vou retomar do versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, e preste atenção nisso aqui, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, embora seja Nabucodonosor, que tenha sido instrumento de Deus para levar o povo cativo, entretanto, ele é um agente de Deus, ele está sendo um instrumento de Deus, Deus diz, foi eu que deportei. E aí o texto vem e diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí na Babilônia, e não vos diminuais, diz o Senhor. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, diz a palavra, porque na sua paz vós tereis paz. Um projeto. Um povo que está numa terra pagã, um povo que está distante da sua pátria, um povo que foi retirado à força do convívio com a sua família. Agora Deus está fornecendo para este povo, volto a dizer, um projeto que está linkado à promessa de Deus. Esse projeto não está desvinculado, ele não está desgarrado da promessa, pelo contrário, ele está conectado à promessa de Deus. E é porque existe uma promessa que se pode ter um projeto na história, um projeto onde nós estamos, um projeto na situação em que estamos. Agora, preste atenção comigo aqui. As perdas haviam acontecido. E não é fácil, não é nada fácil lidar com as perdas. Esse povo perdeu bens, esse povo perdeu o convívio com seus familiares, esse povo perdeu o privilégio de ir ao templo. Este povo teve muitas perdas inclusive de vidas que foram mortas por ocasião em que Nabucodonosor adentrou as portas de Jerusalém e levou o povo de Deus cativo por vontade de Deus, por conta da rebeldia na qual o povo de Deus se encontrava. Então, lidar com perdas não é uma questão fácil. O sofrimento, preste atenção nisso, o sofrimento pode ser um neutralizador de sonhos. O sofrimento pode ser um instrumento que vem para sufocar a esperança de pessoas. Pode ser que, na situação em que nós nos encontramos, algumas pessoas têm tido a esperança sufocada, têm tido os seus sonhos perdidos, desconstruídos. Daí, é importante ouvir a promessa, porque a promessa traz no seu bojo, no seu pacote, um projeto de vida. A crise, irmãos, ela pode atrofiar muitas pessoas e tem atrofiado muitas pessoas. A crise também pode fazer com que
potencialidades ou capacidades sejam potencializadas para outras pessoas. Ao mesmo tempo que algumas pessoas ficam neutralizadas, outras veem na crise, no sofrimento, uma oportunidade para sair daquela condição que sempre estiveram. Mas o povo de Deus estava ali num contexto que não era confortável. E isso estava deixando o povo cabisbaixo, desanimado. E o povo, parecia que para o povo a vida havia chegado ao seu fim, ao seu limite. E para piorar, você tinha os falsos profetas que mentiam, descaradamente, diziam aquilo que as pessoas queriam ouvir. E porque elas ouviam essas questões que eram imediatistas, as pessoas ficavam acomodadas e não se viam ou não percebiam a importância de ter um novo projeto. Eu quero te dizer nessa noite, você precisa ter um novo projeto. A situação que vem não é para impedir você de elaborar um novo projeto de vida, mas que seja um novo projeto de vida construído, reorganizado a partir da promessa de Deus, e não do que a história está dizendo, e não daquilo que a circunstância está apresentando, porque isso pode ser uma tragédia. O projeto se faz necessário para superar o colapso. Se não tiver projeto, a gente fica num estágio de degradação, em todos os aspectos possíveis. Eu li, você não conhece, e eu não conhecia, vim conhecer esses dias, um menino de 17 anos, um americano, menino de 17 anos, Avi Shefman, 17 anos. Quando a pandemia do coronavírus chegou no seu país, ele foi procurar informações, olha só, tempo de crise, de sofrimento, um menino com 17 anos, veja a sacada desse menino. Ele foi procurar informações sobre o coronavírus, não encontrou nada com precisão, nada que pudesse apresentar números e como que as coisas estavam sendo disseminadas. O contágio do vírus estava acontecendo e ele queria informação. E ele então teve uma sacada, vou criar um site, criou um site, nCovid 2019 Live. No primeiro dia, teve acesso, 1 milhão de acessos, no primeiro dia. A matéria que eu li sobre esse menino de 17 anos, no dia 1º de abril, poucos dias depois de criar o site, tinha 170 milhões de acessos. E ele disse que o número que ele levou um dia para alcançar, 1 milhão de acessos, ele estava agora superando, batendo esse número a cada hora. A cada hora, 1 milhão de pessoas de acessos acontecia no site dele. Esse menino, nesse período de crise, certamente essa situação vai dar uma guinada na história dele, senão vai se tornar cedo um menino milionário. Agora, em que situação? Em momento de crise, de uma situação extremamente desconfortável. Agora, veja só, Deus está mandando uma carta para o seu povo, mandou naqueles dias, nesse tempo da superutilização do WhatsApp, Deus está mandando uma carta para você nessa noite. Deus tem uma carta para você nessa noite, e a carta de Deus diz, tenha um projeto. Não fique paralisado, tenha um projeto. Deus disse para o seu povo na Babilônia, Deus diz para nós nessa noite também, tenha um projeto. E essa carta de Deus para o seu povo, ela vem para destruir a mentira dos triunfalistas. E vem também para animar o povo. Animar o povo. Ter um projeto dá um novo sentido à vida, meus irmãos. Ter um projeto dentro de um contexto como esse, ele gera ânimo. Isso é importante, mas não é um projeto puramente materialista, individualista, em que revela o egoísmo. Não, é um projeto que tem como base o incentivo da voz de Deus. Deus fala, Deus quer que isso seja feito. E o que ele fornece de fundamento para isso? A sua promessa, o que está atrelado à sua promessa, o seu caráter imutável, fiel, poderoso. Confie no Senhor e tenha um projeto. A tônica é, tenha projeto. Tenha projeto. Deus estava falando com o seu povo aqui, destruindo a mentira dos falsos profetas
e encorajando o povo a ter um projeto. É interessante, porque nesse texto que nós lemos, do verso 4 ao verso 7, nós vamos encontrar os 3 elementos que compõem os mandatos, que foram dados, os mandatos criacionais, os mandatos que foram dados aos nossos primeiros pais lá na criação. O mandato social, o mandato cultural e o mandato espiritual. O que é isso? Vai falar da nossa relação com o nosso semelhante, construindo ou constituindo família. Vai falar da nossa relação com a cultura, produzindo, construindo casas, plantando pomares, tirando proveito, no bom sentido da palavra, dessas coisas que Deus nos dá para essa vida. E relacionando com Deus. Você vai perceber, depois nós vamos pontuar do verso 11 ao verso 14, que o propósito de Deus com o cativeiro é que o povo aprendesse a regressasse para Ele mesmo, em oração, em busca sincera, de não ter o coração dividido. Então, Deus fornece o projeto. E desde o início, Deus, quando colocou o homem lá no jardim, Deus o colocou lá para cultivar e guardar. E a palavra cultivar, de onde vem a palavra cultura, é a palavra de onde também traz a ideia daquilo que nós produzimos no mundo e na história onde nós estamos. Agora, preste atenção. O que está acontecendo aqui é que os falsos profetas estavam dizendo para o povo que estava no exílio, olha, esse cativeiro vai durar só 2 anos, diziam os falsos profetas. E Deus já tinha dito pelo profeta Jeremias que o cativeiro haveria de durar 70 anos. Mas os falsos profetas queriam alimentar o coração do povo com a mentira, e assim estava fazendo. Então, o tempo de permanência no exílio na Babilônia haveria de durar 70 anos. Não haveria de voltar o povo antes que completasse. Isso tem a ver com o quê? Com a promessa de Deus. Deus disse que haveria de ser assim. Era confortável? Não, mas é o projeto de Deus. O Isber, um comentarista do Antigo Testamento, do Novo, ele diz algo maravilhoso que eu quero repartir com vocês. Ele diz: um dos primeiros passos para transformar a tragédia em triunfo é aceitar corajosamente a nova situação e entregar-se nas mãos de Deus, do Deus amoroso, que não comete erros. Eu vou repetir, é a fala de Wisber, quando ele diz: um dos primeiros passos para transformar a tragédia em triunfo, em vitória, é aceitar corajosamente a nova situação e entregar-se nas mãos do Deus amoroso que não comete erros. O cativeiro Babilônia não era um erro de Deus, não era demonstração de falta de amor, de cuidado, pelo contrário. É um projeto maravilhoso que Deus tinha para o povo. Se você recusar aceitar a situação que nós nos encontramos, mas não é aceitar passivamente, é aceitar corajosamente, é aceitar com os olhos no Senhor, você vai sofrer muito. Porque você pode alimentar o seu coração com falsas esperanças, e isso é ruim. Durante esse período, então, o que é que o povo tem que fazer durante os 70 anos? Cruzar os braços? Se acomodar? Não! Deus diz aí para o povo: edificai casas e habitai nelas. A moradia de vocês, o endereço de vocês, por 70 anos será a Babilônia. E então, construa casas. Promovam a edificação de imóveis. E habitem nelas. Tire proveito disso. Usufrua disso. Isso é um bem precioso, ter casa, construir casa. Isso é um projeto maravilhoso, tem a ver com a cultura, tem a ver com as ações do povo de Deus na história, que não fica olhando pelos corredores da história as coisas acontecerem, não. São agentes de Deus na história que trabalham em prol do outro, mas também para si mesmo, para ser beneficiados com aquilo que Deus propicia. Construa casas, plante lavouras, pomares, coma disso, tenha o prazer de usufruir, de plantar pomares e comei o seu fruto. Isso é maravilhoso. Isso tem a ver com um projeto. Isso tem a ver com entender que quem está no controle da história é Deus, e que esse Deus tem no controle
de todas as coisas, uma promessa para o seu povo. Tenha projeto. Segundo o mandato social, você vai perceber no versículo de número 6, diz assim: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Aos solteiros, casem. Constituam famílias. Deixa eu te dizer uma coisa, no dia 22/4, um jovem casal desta igreja, o Kleber, com a sua esposa, Jordana, se casaram, ligaram para mim: pastor, já que não pode vir ao cartório, já que nós não podemos fazer uma cerimônia com os nossos amigos e familiares, pastor, ore conosco, leia conosco, traga uma instrução de Deus. Eu não estou dizendo que aqueles que cancelaram a cerimônia de casamento ou o consolidar do casamento estão errados. Não quero que você se sinta culpado, mas o Kleber e Jordana, que já tinham marcado e pensaram em adiar, eles falaram: vamos casar agora mesmo. Eles entenderam e eles avançaram. E eu penso que eles o fizeram com base na promessa de Deus. Deus vai cuidar de você, Kleber. Deus vai cuidar da sua família. Eu me dirijo a você nessa noite dizendo: confie no Senhor. A crise existe, nós experimentamos a crise, mas para Deus não existe crise. Deus estava dizendo para os solteiros: tomai esposas, gerai filhos e filhas. Assistindo um filme, melhor dizendo, um jovem casal de namorado, a moça então esperando o momento do casamento, e de repente o rapaz disse assim: vamos casar e ter filhos. E de repente ela disse a ele: quer mesmo criar filhos neste mundo ou no mundo desse jeito? Não é preciso esperar esse mundo tornar um paraíso, porque esse mundo não vai se tornar um paraíso. Essas coisas é para agora. Casamento e ter filhos é para agora. No céu você não vai precisar disso. E isso não vai acontecer. Agora é o tempo de usufruir disso. Casem, tenham filhos. Aos pais, o que é que os pais devem fazer? Diz aí o texto. E é interessante, porque é dirigido aqui aos pais, né? Tomai esposas para vossos filhos, e talvez os pais, especialmente os que têm meninas, como eu tenho uma menina também, 2 meninos e uma menina, ele diz assim: e dai vossas filhas a maridos. Ô pai, prepara os seus filhos para casar e prepare também as suas meninas. Para de bobagem, homem, de ficar falando assim: se chegar alguém lá rodeando a minha menina, para de bobagem. Se é crente, se é de Deus, prepare a sua moça para casar, homem. Em nome de Jesus, Eduardo, Hilter, prepare as suas meninas para casar no momento certo. Para que tenham filhos e filhas. E por quê, irmãos? Por quê? O texto diz aí: multiplicai-vos aí onde? Na Babilônia, e não vos diminuais. Às vezes, quando a gente vai falar desse assunto, algumas pessoas ficam chateadas por conta das decisões. Me refiro aqui a gente crente, gente que professa o Senhor Jesus, que tomam decisões resolutas de não ter filhos. Não é por problema de saúde, não é por problema financeiro, é por conta de egoísmo. Isso é pecado, meu irmão. Isso é pecado, minha irmã. É para ter filhos. Agora, não estou dizendo que você, como há uns anos atrás, na minha região onde eu morava, os casais tinham 10, 15, né? Nós tínhamos um vizinho que tinha 16 filhos. Não precisa tanto, né? Talvez 5, 2, pelo menos, né? Já está de bom tamanho. Eu tenho 3. Para não diminuir. O povo de Deus haveria de crescer tendo filhos. O povo de Deus cresce quando prega o evangelho e alcança pessoas, mas cresce também quando obedece ao Senhor e tem filhos. Os exilados deveriam ainda, diz o texto, procurar a paz da cidade, para onde o Senhor tinha levado eles, e orar ao Senhor por ela. Veja só, não é procurar paz na cidade, é procurar a paz da cidade. Isso envolve, portanto, ações. É o povo de Deus entendendo que o lugar para onde Deus o havia levado, onde Deus havia colocado aquele povo, esse povo deveria, como agente do reino de Deus, trabalhar para que aquela cidade pudesse experimentar paz, para que aquela cidade pudesse ter prosperidade, para que a situação social e econômica daquela cidade fosse alterada. Às vezes a gente tem um problema de extremo com dinheiro. Às vezes a gente é super materialista.
A gente nem pensa no céu. E às vezes a gente pensa que o dinheiro é a maldição, que construir, que promover a paz é uma maldição. Não é. O povo de Deus deve plantar, o povo de Deus deve edificar, deve investir e deve militar em favor da cidade onde o povo está, para que essa cidade seja próspera, para que essa cidade tenha paz. E mais do que isso, mais do que ação, oração, orar pela cidade. Nós temos orado pela nossa cidade, meus irmãos. Nós temos orado pelas cidades satélites que compõem o Distrito Federal. Nós temos nos curvado diante de Deus e suplicado o Senhor em favor da nossa cidade, do nosso povo. Nós precisamos orar, porque à medida que Deus escuta a nossa oração e age na cidade, trazendo paz para a cidade, nós somos grandemente beneficiados, diz o texto aí, porque na sua paz, na paz na cidade, que chega na cidade, em razão daquilo que nós fizemos, em razão daquilo que nós pedimos, vós tereis paz. Eu penso que muitas das mazelas presentes na cidade têm a ver também, não só com o poder público, mas tem a ver também com a nossa omissão de não cumprir o nosso papel. Nós somos individualistas, nós somos egoístas, nós nos isolamos da cidade. A cidade não é uma maldição, a cidade pode ser uma bênção. Aliás, Jerusalém é chamada da cidade de Deus. Deus nos colocou nessa cidade. E nós temos um papel nessa cidade. Então, veja só, o povo que estava triste, porém, não deveria parar. A promessa seria o combustível para alimentar a esperança do povo e levar o povo para as ações. Reorganize a sua vida sob a perspectiva da promessa de Deus. A vida continua, siga em frente, o mundo não acabou. É isso que Deus está dizendo para o povo. Não cruze os braços. Mãos à obra, trabalho, ações. Parece até paradoxal falar nisso nesses dias, porque nós estamos em casa, né? Ou a maioria de nós em casa. Mas é uma excelente oportunidade para planejar. Sabe aquela pós-graduação? Deixa eu te falar uma coisa. Aquela pós-graduação que você vem adiando. Talvez seja um momento para você visitar alguns sites de algumas faculdades privadas e fazer uma pós-graduação na modalidade EAD. Você tem tempo para pesquisar. Talvez esse tempo não é para impedir você de avançar, é para você amadurecer e elaborar um projeto com base na promessa de Deus e entendendo que Deus está atuando e que a história é de Deus e fazer a sua pós-graduação. Sabe, você que vem sonhando com concurso já há algum tempo e reclamava que não tinha tempo para estudar, talvez seja esse o tempo para você dedicar parte do seu tempo na preparação e passar em primeiro lugar em nome de Jesus. Às vezes nós olhamos para a crise só do ponto de vista negativo. De repente Deus está nos chamando para alcançar novos patamares, para a glória dele. Precisamos entender, portanto, que o mundo é o palco no qual Deus realiza os seus feitos por meio do seu povo. E projetos é um deles. Nós precisamos ter. Então, reorganize a sua vida. Reorganize a sua vida não com base na circunstância, não com base na história, mas com base, tendo como base a promessa de Deus. A promessa de Deus encoraja o povo de Deus a ter um projeto. Tenha um projeto. Essa é a primeira verdade. A segunda é um alerta. Reorganize a sua vida sob a perspectiva da promessa, considerando o elemento, um projeto. Agora, um alerta. Veja só que no versículo 8, o Senhor Deus diz ao povo, a carta de Deus para o povo, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão, é interessante isso, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham. Preste atenção nisso, marca isso aí na sua Bíblia. Que sonham sempre, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetiza. Eles, em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, versículo 10, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos,
atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Antes disso, de jeito nenhum, tornando a trazer-vos para este lugar. Os falsos profetas estão dizendo que o cativeiro vai durar 2 anos. Deus está dizendo, não, eu quero ratificar o que eu falei, a minha boa palavra, ela vai se cumprir no período de 70 anos. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é que durante o sofrimento, o nosso coração, a nossa alma, são pródigos em gerarem desejos, afeições, florescem, porque nós queremos, preste atenção nisso, nós queremos o escape imediato. Nós queremos o alívio do drama imediato, ou imediatamente. Quantas vezes eu alimentei o meu coração durante esse tempo de expectativa de que na semana seguinte, eu quando estava aproximando, de repente o quadro iria mudar, e porque o quadro iria mudar favoravelmente, do ponto de vista dos resultados, das estatísticas, as nossas autoridades iriam liberar-nos para as ações do dia a dia, do exercício da vocação, o retorno dos empresários abrindo as suas empresas, os seus negócios, que estão entrando em crise econômica. Quantas vezes eu alimentei e, de repente, as coisas não aconteceram? Por quê? Porque havia desejo no meu coração de que as coisas fossem mudadas imediatamente, e que o escape viesse de acordo com os meus desejos. E dentro de um cenário de anseios, preste atenção nisso, de anseios que surgem no nosso coração, surge igualmente aos anseios os falsos profetas que vêm para enganar o povo. Os falsos profetas querem ganhar o coração do povo com as suas mensagens mentirosas. Vocês pensam que eles estão distantes de nós? Que eles estavam só presentes nos dias de Jeremias? Não. Nesses dias eles estão aí. Um pouco impedidos de fazer aquilo que eles faziam, mas eles continuam usando instrumentos para iludir, para enganar os incautos, os simples. O falso profeta encontra-se no meio do povo. E quando está no meio do povo, é mais difícil de identificar o falso profeta. Por isso, importante é aquilo que eu falei na introdução. Conhecer a verdade é fundamental para que você não seja enganado pela falsa, ou pela mentira, ou pela mensagem que vem dos lábios do falso profeta. O falso profeta conhece o desejo do povo. Ele sabe aquilo que está sendo alimentado ou que está alimentando o coração do povo. Diz aí o texto que sempre sonham segundo o vosso desejo. O que o povo queria, eles traziam uma mensagem como que dizendo, Deus disse que vai ser desse jeito mesmo. Só que Deus não estava dizendo coisíssima nenhuma. O falso profeta conhece os anseios do povo, as aspirações do povo, porque ele está no meio do povo. Ele vê o que o povo vai falando, o que o povo está almejando, e por conta disso, eles começam a trazer essas mensagens mentirosas. E isso é terrível. Porém, o Senhor diz, eu não enviei. Eles estão dizendo que estão falando do meu nome, mas eu não os conheço, eu não os recomendei, eles não falam da minha parte. Eles não falam da minha parte. Se não houvesse, irmãos, volta aqui ao conceito de promessa, se não houvesse a promessa de Deus, então seria complicado para a igreja o lidar com o sofrimento no contexto em que a mentira vai sendo produzida o tempo todo. Quando se tem a promessa, então, a esperança é alimentada e realimentada o tempo todo durante os acontecimentos mais difíceis em que a igreja enfrenta. A igreja ela se movimenta, a igreja realiza as suas ações, não com base naquilo que ela viu nas imagens, e aliás, diga-se de passagem, que a nossa geração é uma geração extremamente afeita a imagens. Ela é enredada o tempo todo pelas imagens, a sua mente é capturada pelas imagens. A diferença, entretanto, da promessa é que a promessa não é com base no que se vê, é com base no que Deus está falando. A igreja se movimenta, a igreja age, a igreja cumpre a sua missão, e a igreja confronta a falsa verdade, ou a mentira, melhor dizendo, por conta da verdade que ela ouviu. O valor da promessa, portanto, é fundamental. O que o Senhor falou, enquanto promessa, leva a igreja a cumprir
a sua missão no corredor da história, das coisas que estão acontecendo. Ela não para. A promessa não estimula ninguém ao comodismo. Ela não estimula ninguém ao comodismo, de jeito nenhum. Antes, ela estimula o povo de Deus a agir e a considerar atentamente o que está sendo dito pelos falsos profetas, para que ela não seja enganada. A autoilusão que vem, então, portanto, nesse pacote da mentira, é uma demonstração do desejo das pessoas que é alimentado pelo coração, ou que é alimentado pelo coração e brota do coração, e que o falso profeta vem e lança sua semente para potencializar aquilo e manter o povo na condição em que o povo se encontra, de crise e distante de Deus. A promessa, entretanto, nesse contexto, vem para destruir isso. É 70 anos aí no cativeiro. Nada do que eles estão dizendo é verdade. É verdade. Quase sempre, o falso profeta, além da mentira, ele vem com uma mensagem triunfalista. O que é isso? É que diante da crise, diante do caos, ele diz o seguinte: não, isso vai passar, isso vai acabar, não vai sofrer nenhum dano, não. Isso é o triunfalismo. Isso é o triunfalismo. Preste atenção numa coisa, e eu digo isso não é para polemizar, não, mas é para acordar você, porque às vezes, por conta das nossas predileções políticas partidárias, às vezes nós fechamos os olhos para certas coisas. Preste atenção, vou trazer, e talvez você não fique confortável, não se sinta confortável comigo, mas eu preciso trazer para que você fique atento, para que você não absorva tudo o que está acontecendo, tanto de um lado quanto do outro. O líder que orou com o presidente no outro dia, para ser mais preciso, no dia 5 de abril, com o nosso chefe do executivo, em frente à esplanada, ele orou desse jeito. E eu leio aqui na íntegra o que ele orou. Ele orou o seguinte: esse líder religioso, que orou com o chefe do nosso executivo: em nome de Jesus, dia 5 de abril, em nome de Jesus, eu quero declarar que no Brasil não haverá mais morte pelo coronavírus. Isso é o sinal de triunfalismo. Se este homem que eu não conheço, aqui a minha questão não é com a pessoa, pelo amor de Deus, mas é com o que é dito, é com as convicções. Se este homem não é um falso profeta, no mínimo, ele tem uma teologia distorcida. Porque naquele mesmo dia morreram 486 pessoas, e de lá para cá tem morrido gente todo dia. Então, isso é uma tremenda bobagem diante de uma situação de crise, quando a pessoa vem com essa mensagem dizendo para o povo: não vai acontecer nada, não. Tem acontecido. O profeta de Deus, ele é realista. Ele é o mensageiro de Deus, ele traz a promessa para o povo de Deus, ele consola o povo de Deus, mas ele não faz de conta que o problema não existe. Jeremias está dizendo para o povo: o cativeiro existe, foi Deus que levou vocês para o cativeiro, e o período da duração do cativeiro são 70 anos. Entretanto, ser realista não é evidência ou não é demonstração de falta de esperança nem de fé. Este homem é um homem de Deus, ele tem fé, ele tem esperança. Se você virar a página da Bíblia, no capítulo de número 31, versículo 17, diz assim: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Mas essa esperança para o futuro não está dissociada dos acontecimentos trágicos. Então, é preciso reorganizar a vida sob a perspectiva da promessa de Deus, que nos é dada na história, no nosso tempo, e que não ignora as situações embaraçosas. A promessa, conforme nós temos no versículo 10, e essa ratificação da promessa, nós podemos trabalhar pelo menos 3 conceitos. Logo que se cumprir, versículo 10, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Reorganizar a vida sob a perspectiva da promessa é, em primeiro lugar,
receber a promessa de Deus. Em segundo lugar, é guardar a promessa de Deus no coração. Deus falou, Deus prometeu. E é desejar a promessa de Deus enquanto as coisas estão acontecendo. E o povo precisava disso. Desconstruir a verdade, ou a mentira dos falsos profetas, e alimentar o coração do povo, para que o povo pudesse cumprir os propósitos de Deus. Então nós vimos já a primeira verdade, um propósito, um alerta, e nós vamos para a terceira verdade, um propósito. Então, um projeto, um alerta e um propósito. Versículo 11 ao versículo 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Louvado seja Deus. Reorganizar a vida sob a perspectiva da promessa é saber que Deus tem um projeto maravilhoso. O exílio faz parte da disciplina do Senhor, não resta dúvida, não resta dúvida. O exílio faz parte da disciplina do Senhor. O Senhor Deus é o nosso Pai amoroso. E o Pai amoroso, Ele disciplina as suas filhas e disciplina os seus filhos. Nós precisamos entender uma coisa, preste atenção nisso. Nós precisamos entender que a disciplina dolorosa também é disciplina amorosa. Essas coisas não se divorciam, não são excludentes. Quando nós, pais, disciplinamos os nossos filhos, e quando nós fomos disciplinados pelos nossos pais, havia ali a junção desses dois conceitos. A disciplina é dolorosa, mas a disciplina dolorosa também é disciplina amorosa. Deus o faz, não é porque Ele é sarcástico, mas é porque Ele nos ama, é porque Ele conhece as coisas melhor do que nós. No corredor da história, coisas desconfortáveis acontecem. No corredor da história, nós somos cuidados, mas também nós somos disciplinados pelo nosso Pai amoroso. O Deus a quem nós servimos, meus irmãos, é uma pessoa cuja vontade contradiz a vontade humana nos seus pleitos pecaminosos. Aquilo que o povo desejava, quase sempre, e aquilo que o povo deseja, quase sempre é contrário à vontade de Deus. Nem sempre se alinha com a vontade de Deus. O povo vê, preste atenção, o povo vê o cativeiro como sendo algo maldoso, algo cruel. Mas o Senhor vê o cativeiro da Babilônia como algo necessário, como um propósito maravilhoso para endireitar o povo e fazer com que o povo aprendesse coisas que ele tinha perdido e que era tão importante. O que o povo desejava, Deus iria conceder, mas Deus iria conceder não quando o povo queria, nem como o povo queria. É do jeito de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, não quando vocês querem, não como vocês querem, mas do jeito que eu quero, do jeito que eu sei que é melhor. O propósito divino vem e choca-se com aquilo que o povo deseja, porque o que Deus tem é muito melhor, vai muito além. O povo gostaria de continuar com a sua vida medíocre, com a sua vida de idolatria lá em Jerusalém. Então Deus usa esse acontecimento, Deus usa essa situação para tirar este povo dessa vida pobre, dessa vida mesquinha, dessa vida que havia se distanciado do Senhor, esse povo que havia confundido as coisas, que havia feito com que o templo de Deus havia se tornado o objeto da confiança dele. Olha que coisa terrível! O templo de Deus
havia se tornado o objeto da confiança do povo. O povo pensava que estar no templo, que ir ao templo, era sinônimo de proteção, enquanto que o coração estava distante de Deus, o coração estava dividido, frio. Tratava as coisas de Deus com desdém. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez esse tempo em que nós estamos vivendo seja um tempo, e aqui eu quero dizer o seguinte: eu tenho desejado grandemente o retorno para participarmos do culto público. Mas talvez esse tempo seja o tempo para Deus te ensinar a buscá-lo de todo o coração na sua casa. A desfrutar de uma comunhão que você não tinha, nunca teve, e que agora Deus quer que você tenha. Talvez o vir a este lugar, que nós chamamos de templo, tinha se tornado uma espécie de consumismo. Você era um consumista religioso. Você vinha apenas para consumir os produtos religiosos que eram ofertados aqui na liturgia, e você não tinha intimidade com Deus, você se dispersava, você lidava com as coisas de modo frio. Talvez não com a mesma situação da natureza que os judeus estavam lidando, mas Deus nos tirou momentaneamente a oportunidade de nos reunirmos em culto público. Quem sabe depois disso, essas coisas que estão contidas aqui, que Deus está dizendo que o povo iria aprender a invocá-lo, que o povo ia aprender a buscá-lo de todo o coração, essas coisas fariam, a partir dessa situação, parte da vida do povo de Deus. Quem sabe essas coisas nunca fizeram parte da sua vida, e Deus deseja que elas façam, e para isso veio essa situação. Mas nessa situação toda tem uma promessa. O tempo pelo qual nós estamos passando pode ser que Deus está nos dando uma oportunidade para reparar algumas coisas, para rever algumas coisas. Reorganize a sua vida sob a perspectiva da promessa de Deus. Pode parecer demorado, e tantas vezes o é, mas algo maravilhoso vai acontecer, algo maravilhoso iria acontecer, e algo maravilhoso vai acontecer na nossa vida. Não avalie, não tente reorganizar de acordo com o que você vê, mas de acordo com o que Deus falou. Deus vela pela sua palavra. Eu avanço e concluo destacando algumas verdades aqui. Em primeiro lugar, a igreja precisa entender que durante a caminhada deve continuar executando os mandatos de Deus. A igreja precisa entender que, a despeito da situação, ela precisa ter projeto, ela precisa continuar fazendo cultura na história de Deus, no mundo de Deus, na cidade de Deus e na cidade que Deus nos deu para viver. A igreja é agente de Deus, de construção, de produção. A igreja precisa entender que é preciso continuar constituindo família. Nossos filhos precisam casar, nossas filhas igualmente precisam, além de casar, ter filhos. Eu penso que depois dessa pandemia, quando isso acabar, vai nascer uma remessa de meninos aí que vem para o mês de outubro, sei lá, a novembro. Acho que nós vamos avolumar, porque se tinha gente dizendo que não tinha tempo para ter filho, tem tido tempo de sobra para ter filho nesse tempo. Não é verdade, Eduardo? Eduardo está aqui, gente, comigo trabalhando. É preciso, na história, considerar a promessa, reorganizar a vida e cumprir os mandatos de Deus. Tenha projeto, meu irmão. Minha irmã, tenha projeto. Não fique trancado o dia todo na Netflix, não. Pode participar e ter momentos de entretenimento, mas elabore um projeto. Nos tempos de crises, há homens que se tornaram homens bem-sucedidos, mulheres bem-sucedidas, foram forjados na crise. Alguns sucumbiram, muitos sucumbiram, mas muitos foram erguidos e hoje estão no pódio. Tenha um projeto. Em segundo lugar, a igreja precisa aprender a conciliar a sua missão no mundo com a promessa de Deus. Nem sempre a missão da igreja no mundo será realizada de modo confortável. Às vezes as situações serão difíceis. Estava difícil para os nossos irmãos da antiga dispensação na Babilônia. Mas Deus está falando assim: cumpra a missão de vocês. E não se esqueçam da promessa. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto nós realizamos a missão, nós temos uma promessa gloriosa de que Jesus vai voltar. Nossa morada não é aqui.
A nossa casa permanente não é aqui. Nós somos peregrinos. Nós aqui estamos de passagem. Deus vai nos tirar daqui. Se é agora ou se é mais tarde, não sabemos. O que sabemos é que, enquanto isso, é preciso realizar a missão. Eu temo que, diante dessa situação em que nós temos escutado um volume enorme de mensagens sobre a volta de Cristo, depois disso tudo as pessoas voltem à mesmice, fiquem anestesiadas. É preciso aguardar a volta de Cristo, tendo a promessa bem acolhida no coração, desejando o cumprimento da promessa de Cristo, e enquanto isto, cumprindo a sua missão. Não deixe a situação sufocar a promessa. Não deixe a situação sufocar a sua esperança. Alimente a sua esperança com a promessa de Deus. Nossa morada é o céu. Em terceiro lugar, a igreja tem uma missão onde ela estiver. A igreja tem a obrigação na cidade onde ela se encontra. Ela deve agir na cidade. Ela deve primar pelas melhorias da cidade, pelo povo que reside na cidade. Ela deve buscar a paz da cidade, para experimentar paz na cidade. E ela deve orar para que a cidade experimente tempo de paz e de prosperidade. Nós precisamos, como agentes do reino de Deus, atuar efetivamente, ativamente na cidade. Não sejamos apáticos, não façamos de contas que nós não somos membros da sociedade onde nós estamos nessa cidade maravilhosa que Deus nos deu, ficando em segundo lugar apenas para a vitória do Espírito Santo. Em quarto lugar, quando as coisas não acontecem ou não acontecerem como você gostaria que acontecesse, não se desespere. O povo está desejando que o cativeiro acabe com 2 anos. Deus está dizendo, não. São 70 anos. Aquieta o coração de vocês aí. Descanse o coração de vocês. Porque vocês precisam ser recordados de que Deus tem um propósito maior. Deus quer que nós aprendamos a buscá-lo. E ao seu tempo, Ele vai reunir todo o seu povo. E eu concluo esse momento com o texto do capítulo 31, versículo 17, que diz assim: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. E eu espero que você na sua casa diga amém, amém. Deus o abençoe. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe essas pessoas que escutam a tua voz nessa noite. E ajude os meus irmãos, as minhas irmãs, os teus filhos, a reorganizarem a vida sob essa perspectiva maravilhosa da promessa eterna do Senhor nosso Deus. Promessa que não caduca, promessa que não falha, porque foi falada, foi proferida pelo Deus imutável, fiel, eterno e verdadeiro. Ter-nos uma semana vitoriosa, de bênção, abençoe o nosso lar, a nossa casa, ajude-nos, ó Deus, a usufruir, a desfrutar de tudo quanto o Senhor Deus tem nos concedido. E ajude-nos, ó Deus, a cumprir a nossa missão nessa terra. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão do Deus Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, aqui e espalhado por toda a terra, agora e sempre e sempre. Queridas mães, mais uma vez, ou uma vez mais, eu quero aqui transmitir as nossas felicitações. Parabéns pelo seu dia. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Boa semana a todos. E vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.